Olá, olá! Já estamos de volta a mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós estamos aqui para trabalharmos o artigo 73 do nosso Código Penal, o chamado erro na execução, também conhecido como aberratio ictus, O que nós precisamos de imediato destacarmos aqui é o seguinte: não podemos confundir erro na execução ou aberratio ictus com erro sobre a pessoa. Não podemos fazer essa confusão, ok? Então, olha só, o erro na execução é quando o autor da conduta, ele sabe quem é a vítima desejada. Ele fala, aquela é a minha vítima desejada. Aquele é o Samuel. E eu vou atingi-lo. No momento que ele efetua o disparo, por uma situação do vento, né? Ou por ele não ter o manuseio correto daquela arma, certo? Ao invés dele atingir Samuel, ele atinge Isaac. Isso é o erro na execução. Isso é o aberratio ictus, quando por acidente ou por erro no meio de execução, ok? O meio utilizado para alcançar o resultado, acontece um imprevisto. E ele deixa de atingir a vítima desejada e atinge outra pessoa. Mas ele sabia que Samuel era Samuel. Então, não houve erro em relação à pessoa. O que houve foi um acidente, um erro nos meios utilizados para alcançar o resultado, certo? Um erro no manuseio do meio utilizado para tirar a vida de Samuel. Imagine a seguinte situação: a esposa prepara um suco envenenado para tirar a vida do esposo que lhe traiu, ok? Não é incitação ao crime, que lhe traiu. O que acontece? Ela deixa o suco sobre a mesa. Sua vizinha que é de casa, aquela vizinha que entra sem avisar, entrou pela porta dos fundos, viu o suco sobre a mesa, serve o suco no copo, bebe e morre. O que é isso? Erro na execução, acidente nos meios de execução, correto? Então, não houve erro em relação à pessoa. A esposa sabia quem era o seu esposo e iria matá-lo porque ele estava em casa. Ela falou, a hora que ele sair do banho, ele vai servir o suco, irá beber e irá morrer. Só que antes disso, a vizinha chega e bebe o suco. Foi noticiado, né? Aqui em Rondônia, uma situação onde tinha um bolo, não posso falar com mais detalhes porque ainda não apurou-se, né? Mas havia um bolo envenenado sobre uma mesa, ok? Possivelmente esse bolo já estava destinado a certa pessoa. Antes que esse bolo chegasse até essa pessoa, menores de idade comeram deste bolo. Um deles faleceu, o outro ficou em estado grave. O que é isso? Erro sobre a pessoa? Não. Erro na execução. Aberratio ictus. Ok? E o que seria, então, professora, o erro sobre a pessoa? Lá do artigo 20, parágrafo 3º. É a confusão mental. O erro sobre a pessoa é a confusão mental que dá-se na cabeça do autor da conduta. Ou seja, eu quero tirar a vida de Madalena. Só que eu não a conheço bem, mas tenho uma foto dela. Então, eu olho para a foto e olho para uma mulher no restaurante. E falo, é Madalena, é Madalena. E efetuo o disparo contra aquela mulher no restaurante. Depois da morte, descobrimos que não tratava-se de Madalena. Erro em relação à pessoa. Certinho? Artigo 20, parágrafo 3º. Muito bem, professor. Então, como que dá-se
a responsabilização daquele que pratica um crime em aberratio ictus. Então, olha só que interessante, olha só que legal. Então, eu tenho duas vítimas. Eu tenho a vítima pretendida. Vamos voltar ao exemplo do marido adúltero. Eu tenho a vítima pretendida, o marido adúltero. E tenho a vítima real, a vizinha que entra sem avisar, ok? Então, eu tenho a vítima pretendida, vítima virtual, queria atingi-la, mas não consegui. E a vítima real, aquela que chegou e bebeu o suco. Beleza? Agora, como que funciona para fins de dosimetria da pena? Como que funciona para fins de aplicar a pena? Aquela mulher, ela vai responder pela morte da vizinha, mas como se tivesse matado o marido. Mas como se tivesse matado o marido. Ou seja, responde pela morte da vítima real, levando em consideração as características pessoais da vítima virtual. Então, não vamos levar em consideração que ela matou uma estranha. Vamos levar em consideração que ela matou o seu cônjuge. É um crime muito mais grave. Compreenderam? Massa demais, né? Então, vamos fazer a leitura aqui do nosso aberratio ictus, certo? Erro na execução, artigo 73 do nosso queridíssimo, lindo, amado Código Penal. Como eu amo o direito penal. Então, vamos lá. Erro na execução, artigo 73. Olha quanta informação importante. Olha como está colorido esse caput aqui. Vamos lá. Artigo 73. Então, quando que nós temos erro na execução? Então, erro na execução. Quando? Por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Então, olha só, por acidente, né? Então, imagine que eu sou super bem treinada, super habilidosa com arma de fogo. Estou aqui, ó, mirando na minha vítima. Não sei explicar por quê. No momento em que eu efetuo o disparo, eu me desequilibro, ok? Isso foi o quê? Um acidente. E o projétil, né, desvia seu percurso e atinge outra pessoa. Ou por erro no uso dos meios de execução. Eu não sou nada treinada para utilizar arma de fogo. Desconheço o poder de destruição e de alcance de determinada arma de fogo. E aí eu efetuo um disparo. E esse disparo, além de atingir a minha vítima, atinge outra. Ok? É possível. Aberratio ictus. Certo? Erro no uso dos meios. Ou eu não sou bem treinada, tremo, né, na hora de efetuar o disparo. Isso é erro no uso dos meios de execução, ok? Por acidente, também podemos pegar o exemplo do bolo envenenado, destinado à pessoa X e a pessoa Y come o suco envenenado. Foi um acidente, foi um erro, ok? Então, quando por acidente ou por erro, acidente, a pessoa tem o treinamento, ela sabe executar os meios que ela escolheu para alcançar o resultado. Mas, por alguma situação, algum infortúnio, uma causa de força maior, acaba atingindo outra pessoa. E por erro, falta de habilitação, né, para lidar com determinada arma, falta de habilidade, né, aliás, para lidar com determinado meio escolhido para alcançar o resultado. Então, quando por acidente ou erro no uso dos meios, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Então, ela queria atingir Y, o marido, mas a vizinha
chegou em casa antes e bebeu o suco, certo? Quem que é o Y? Vítima pretendida. Vítima atingida. É a X, é a vizinha, né? Agora, muito bem, eu já entendi, professora, eu já entendi. Agora, como que recai a responsabilização sobre essa cidadã? Responde, olha que massa, legal demais. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima pretendida. Atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º, artigo 20 deste Código. O parágrafo 3º, artigo 20, fala do erro sobre a pessoa. Então, tanto no erro sobre a pessoa quanto no erro na execução, o que nós temos em comum? O que nós temos em comum entre erro sobre a pessoa e erro na execução ou aberratio ictus? O que eu tenho em comum? Em comum eu tenho duas vítimas. Eu tenho a vítima pretendida e tenho a vítima real, a que foi atingida. Beleza? E tanto no erro quanto a pessoa, quanto no erro na execução, a regra para aplicar a pena é: o agente, claro, vai responder pela vítima atingida, mas levando em consideração as características da vítima pretendida. Então, no nosso exemplo, ela responde pela morte da vizinha, levando em consideração o quê? As características pessoais do marido, que ela pretendia ofender. Então, ela vai responder pela morte de uma estranha. Só que, para fins de aplicar a pena, levar-se-á em consideração o cônjuge. Então, ela vai ser um homicídio com uma pena mais severa. Compreenderam? Que legal. Por quê? Porque aqui está punindo a intenção também, e não só o resultado. Compreenderam? Então, vamos lá. Parte final. Olha que interessante. Lembra que eu falei assim, olha, imagine que eu desconheço o poder de fogo daquela arma. E aí eu vejo quem eu quero atingir, agora já é outro, Mateus. Mateus está na fila da lotérica. Eu vejo Mateus. Na frente de Mateus está André. E eu falo, agora eu mato Mateus. É agora ou nunca. E eu efetuo um disparo. Essa munição, esse projétil é tão poderoso que ele atingiu Mateus. Mateus caiu mortinho no chão. E esse projétil também atingiu André, que também morreu. Ok? Então, veja bem. É aberratio ictus. Porque eu atingi, além da pessoa desejada, outra vítima. E quando é assim, como que fica, professora? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Qual é a regra do artigo 70? Concurso formal, ok? Uma única conduta, 2 ou mais resultados, ok? Então, atingir além de quem eu desejava outra pessoa com uma única conduta, eu respondo pela regra do concurso formal, certo? Então, olha só. Aberratio ictus, ou erro de execução, ocorre sempre que o agente deseja atingir determinada vítima, mas por acidente ou erro no momento da execução, atinge vítima diversa. Como consequência, responderá pelo resultado criminoso. Olha que legal. Como que ela responde? Responderá pelo resultado criminoso, levando em consideração as características da vítima que ela pretendia atingir. Então, essa regra aqui, ela é válida tanto para o 73 quanto para o artigo 20, parágrafo 3º. Essa regra de aplicação de pena, ela é válida tanto para o erro de execução quanto para o erro sobre a pessoa. E o que tem de diferente no erro sobre a pessoa e no erro de execução?
No erro de execução, eu conheço quem é minha vítima. Eu não erro em relação à vítima. O acidente ocorre no momento da execução. E no erro sobre a pessoa? No erro sobre a pessoa, eu atinjo A, acreditando estar atingindo B. Eu atinjo Samuel, acreditando tratar-se de Moisés. Ok? Seguindo. Então, olha que legal. Olha que legal. Diante do erro da execução, o que nós temos? Nós temos duas vítimas. Que vítimas são essas? Olha que legal, gente, isso é lindo. Nós temos a vítima real e temos a vítima virtual. Quem é a vítima real? É a vítima atingida. É a vizinha. Quem é a vítima virtual? É a pretendida. É o marido adúltero. Para fins de aplicação da pena, deverá levar em consideração as características da vítima virtual, as características da vítima pretendida, e não da vítima real, e não da vítima atingida. Exemplos: Joana prepara um suco envenenado para matar Guilherme, seu colega de trabalho, que está em sua casa em uma confraternização. Antes que este venha tomar o suco, seu esposo, sempre o esposo, coitado, ingere a bebida, acreditando tratar-se de um agrado de sua esposa para ele. Aberrácio ictus, por acidente, ela matou o esposo ao invés do colega de trabalho. Ok? Então, nessa situação, é o contrário da situação da vizinha. Então, aqui ela não irá responder como se tivesse tirado a vida do cônjuge. Ela vai responder como se vai responder, sim, pela morte do cônjuge, mas levando em consideração que ela queria matar um colega de trabalho. Compreenderam? Muito legal. Né? Ó, outro exemplo. Vamos lá. Fábio, em uma briga de bar, efetua disparos de arma de fogo contra Ricardo, mas, por má pontaria, atinge Samuel, levando este à morte. Aberrácio ictus, por erro no uso dos meios de execução. Né? Vai responder pela morte de Samuel, levando em consideração as características pessoais de Ricardo. Se era seu irmão, se era seu primo, se era seu amigo, quem era Ricardo, certo? Pois bem, e se o agente atingir quem pretendia e por erro no uso dos meios também atingir outra pessoa? É a parte final do caput, né? Responderá pelos dois crimes em concurso formal, pelo resultado desejado, né, a título de dolo, né, e pelo resultado não pretendido a título de culpa, alcançado por erro no uso dos meios de execução. Chamamos isso de concurso formal próprio ou perfeito, ok? Concurso formal próprio ou perfeito. Então, eu queria atingir Samuel e também atingir Manuel, ok? Então, pela morte de Samuel, eu respondo a título de dolo. Pela morte de Manuel, eu respondo a título de culpa, porque eu não desejei. O que ocorreu foi um acidente, um erro nos meios de execução. Outro exemplo, Fábio, isso aqui nós já conversamos, desconhecendo a capacidade da arma que utiliza, atinge Samuel. O projétil atravessa Samuel e também atinge Carlos, que estava em uma fila na frente do Samuel. Aberrácio ictus por erro no uso dos meios de execução. É muito fácil, muito simples, muito bom de estudar. Aberrácio ictus, ok, galerinha? Vamos lá, questãozinha da FUNESP. Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo para juiz. Analise as seguintes situações. Quando, por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, levando-se em consideração as qualidades da vítima que almejava, levando em consideração as qualidades da vítima que pretendia se atingir. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal perfeita. 2. A
representação equivocada da realidade, pois o agente acredita tratar-se a vítima de outra pessoa. Trata-se de vício de elemento psicológico da ação, não isenta de pena, e se consideram as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Certinho. O que trata isso aqui? Isso aqui trata-se do quê, galerinha? Isso aqui trata do erro sobre a pessoa. Essa afirmação é erro sobre a pessoa. E essa afirmação aqui? Ela é o quê? Vamos identificar? Essa afirmação aqui é erro na execução. Então, essa situação aqui está correta para erro na execução. Essa situação aqui está correta para erro sobre a pessoa. Vejam como sempre que cai questão sobre aberratio ictus, envolve erro sobre a pessoa. Terceiro, trata-se de desvio do crime, ou seja, do objeto jurídico do crime. O agente objetivando um determinado resultado termina atingindo o resultado diverso do pretendido. Ele queria praticar um crime, mas acaba dando causa a outro crime. Né? O agente responde pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa, se for previsto como delito culposo. Quando o agente alcançar o resultado almejado e também o resultado diverso do pretendido, responderá pela regra do concurso formal. Aqui, galerinha, é o aberratio criminis, erro em relação ao crime, tá? Então, vamos lá. Tais ocorrências configuram, respectivamente, erro sobre a pessoa, erro na execução ou erro de crime? Não. Primeira situação, aberratio ictus. Sim. A segunda afirmativa, aberratio criminis. Não. Terceira afirmativa, erro sobre a pessoa. Não, aqui é aberratio criminis. Primeira afirmação, eu tenho aberratio ictus. Sim. Segunda afirmação, eu tenho erro sobre a pessoa. Sim. Terceira afirmação, eu tenho aberratio criminis. Sim. Então, letra correta é a letra C. E quarta, aberratio criminis. Primeira situação, não é aberratio ictus. Erro sobre a pessoa na segunda situação, sim. E aberratio ictus, terceira situação, não é aberratio criminis, ok? Então, nós lemos as sentenças, identificamos o que se trata e colocamos na ordem correta. Então, esse é o aberratio ictus, erro na execução, artigo 73 do Código Penal. Quiseram me enterrar, mal sabiam que eu era semente. Não é mesmo? Vamos ressurgir das dificuldades. Vamos renascer, ok? Vamos ser sementes quando nos quiserem enterrar. E brotar mais lindos, mais belos, mais inteligentes e mais capazes do que antes. Um forte abraço para vocês todos. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do direito penal e até a próxima aula. Bons estudos e eu continuo sim à disposição de vocês. Tchau, tchau, galerinha. Ótimos estudos, sucesso em tudo que vocês almejarem. Um abração, tchau. Clique lá aqui.